Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cleovânia, novamente, vamos continuar as correções do PET volume 2 do ano de 2021, semana de número 4. Mas, antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Precisa ativar! Se você gostar, curte aí, deixe um comentário, ficarei muito feliz. Compartilhe com seus amigos e amigas. E desde já eu te agradeço. Muito obrigada. Vamos estudar? Número 1. Escreva. Letra A. Os 4 menores múltiplos naturais de 19. Para encontrar os múltiplos de qualquer número, basta você construir a tabuada. Múltiplos é o resultado da multiplicação. Observe. Vamos criar a tabuada do número 19. Começa com 19, multiplica pelo primeiro número natural, que é o 0, resultou 0. 19 vezes 1, 19. 19 vezes 2, 38. 19 vezes 3, 57. 19 vezes 4, 76. 19 vezes 5, 95. 19 vezes 6, 114. Construímos a tabuada do número 19. Então, os 4 múltiplos menores do número 19 são: o primeiro é o 0, o segundo 19, o terceiro 38 e o quarto 57. Muito simples. Lembre-se, múltiplos é o resultado da multiplicação do número pedido. Letra B. Os 3 múltiplos naturais de 9, compreendidos entre 20 e 50. Construindo a tabuada. Agora vamos construir a tabuada do número 9. Será o número 9 multiplicando por 0, que é o primeiro número natural, que resultará 0. E depois multiplica por 1, terei o resultado. Por 2, aparece o resultado. Por 3, temos o resultado. E assim sucessivamente. Lembre-se, os múltiplos são infinitos. Encontramos a tabuada do número 9. Os 6 primeiros números, porque são infinitos. Os múltiplos de 9 são 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54. E assim sucessivamente, são infinitos. Mas eu preciso saber que estão compreendidos entre 20 e 50. Estão entre eles. Então, são os números 27, 36 e 45. Apenas eles. Letra C. Os 3 maiores divisores naturais de 32. Para encontrar um divisor de um número natural, basta você fazer a divisão. Lembrando que o resto da divisão tem que ser exata. E o quociente não poderá conter vírgula. Observe. Então, vamos lá. Começando a encontrar os divisores do número 32. Nós vamos colocar o 32 lá no dividendo. Apareceu em todos. O divisor são os números naturais, porém, você começa a divisão com o número 1, tá bom? Outra coisa importante, o resto precisa ser exatamente 0. E você vai observar o quociente. Se aparecer vírgula, não pode. Ele tem que ser um número inteiro. Não poderá conter vírgula. Vamos começar a dividir por 1. Deu certo.
o quociente é inteiro e o resto, lógico, é zero. Então, o número 1 é um divisor do número 32. O próximo número, agora o número 2. Também deu certo. Olha que bacana. Se você colocar o número 2 como divisor do 32, o 16 também é um divisor do 32, como também ele mesmo. Mas vamos continuar o raciocínio. Depois do 2 vem o 3. Apareceu vírgula, não pode. Próximo, 4. O inteiro. O número 4 é um divisor do 32, assim como o número 8 também é divisor do 32. Vamos para agora o número 5. Apareceu vírgula? Não pode. O 7. Apareceu vírgula? Não pode. Professora, mas a senhora pulou o número 6. Eu vou fazer com ele. Da vírgula. São testes. Vocês precisam desenvolver testes. Agora o número 8. Dividiu. Então, o número 8 é um divisor do 32. Vamos colocar o 10. Não deu. 14. Também não. O 16. Deu certo. Viu que, quando eu disse aqui em cima que o 16 também é um divisor do 32, ele apareceu aqui. Quem está faltando aqui? O 32, que eu não coloquei ele no divisor, porque ele é um divisor dele mesmo. Vou colocar o 20. Apareceu vírgula. O 25. Também. O 30. Apareceu vírgula. Não pode. E o 32. Finalizou. São esses. Os três maiores divisores naturais de 32. Os três maiores são 32, 16 e 8. Lembre-se, os divisores são finitos, tem fim. Letra D, os divisores naturais de 60. Encontrando os divisores do número 60. Aqui eu vou colocar o número 60 lá no dividendo e apareceu em todos. Vou começar com o número 1. O resto foi zero, o quociente não teve vírgula, está ok. Quero que vocês observem o seguinte aqui. O número 1, ele é divisor do 60. Lá no quociente, o 60 também é divisor do 60. Nós vamos colocar ele aqui no final para provar. 60 dividido por 60 é 1. E o resto é zero. Já encontramos dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Viu que bacana? Agora vamos dividir por 2. Deu 30. Ou seja, o número 2 é um divisor do 60, o 30 também. Então, eu vou colocar o 30 aqui, no penúltimo. 60 dividido por 30 deu 2. O resto foi zero. O quociente é inteiro. Tá ok. Agora o 3. 20. Eu vou vir aqui e vou colocar o 20, que também é um divisor. Próximo, 4. Deu 15. Então, eu vou nessa parte aqui, vou dividir o 60 por 15 e vou encontrar 4. O 15 também é um divisor. Viu que bacana meu raciocínio? Agora por 5, 12. Então, aqui é 12. Agora, vamos colocar 6. Deu 10. Então, aqui é 10. Notou que não tem mais divisores dentro do número 60. São só esses. Se você colocar 7 aqui, ó, vai dar com vírgula. Se colocar 25, dá com vírgula. Todos que você fizer teste irão dar o resultado, que é o quociente, com vírgula. Então, não pode. Ok? Achamos eles. Os divisores são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Número 2. Faça um X no espaço correspondente, identificando se o número é divisível por 2, ou por 3, ou por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 ou por 10.
Veja o exemplo. Marcou o x no 2, no 3, no 4 e no 6. Significa que o número 132 divide por 2 e o resto é exato. O 132 divide por 3 e o resto é exato. Isso é muito importante. Ele divide por 4 e por 6, só. Nós estamos falando aqui de critérios de divisibilidade. Vamos começar com o número 2. Divisibilidade por 2. Quando o número é divisível por 2? Quando o último algarismo for terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, basta ele ser par. 400 é par? É. Então divide por 2, marca um x. 625 é par? Não, é ímpar. Não divide, não marca. 1128 é par? Divide por 2, marcou. Divisibilidade por 3. Quando o número é divisível por 3, quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, 132 divide por 3. Vamos somar seus algarismos. 1 somando com 3 com 2. Deu 6. Dividido por 3 é 2. Então é verdade. Agora, 400 divide por 3. Vamos somar os algarismos. 4 mais 0 é 4. Divide por 3, não dá uma aproximação. Então, não posso marcar. 625. Somando os algarismos, deu 13. Divide por 3? Não. Então, eu não marco. Porque apareceu vírgula, tá bom? A divisão tem que ser um número inteiro. Logicamente, o resto, 0. 1128. Somando os algarismos, deu 12. 8 mais 2, 10. Mais 1, 11. Mais 1, 12. Divide por 3? Sim. 12 dividido por 3 é 4. Então, eu marco ele. Divisibilidade por 4. Quando o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos também são divisíveis por 4. Ou quando terminar em 0, 0. Terminou em 0, 0. Então, divide por 4. 25. Os dois últimos algarismos. 25 divide por 4? Não. 28 divide por 4? Divide. 7 vezes 4 é 28. Então, eu marco ele. Divisibilidade por 5. Quando o número termina em 0 ou 5. Terminou em 0, 400. Então, divide por 5. Terminou em 5 também. Divide por 5. 625 divide por 5. Terminou em 8? Não divide. Divisibilidade por 6. Quando o número é divisível por 6? Quando ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O 132 divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele também divide por 6. 400. Ele não divide por 3. Então, não divide por 6. 625 não divide nem por 2, nem por 3 e também nem por 6. 1128 divide por 2 e por 3, ou seja, também divide por 6. Divisibilidade por 8. Quando o número termina em 0, 0, 0, ou se os três últimos algarismos forem divisíveis por 8. 400. Ele é divisível por 8? Ele divide? Divide. Resulta 50. 625 divide por 8? Não. Deu vírgula. 1128 divide por 8? Divide. Por quê? Os três últimos algarismos, o 1, o 2 e o 8, que forma 128, divide por 8, que é 16. São regrinhas excelentes. Divisibilidade por 9. Quando a soma de todos os algarismos de um certo número é divisível por 9. Então, vamos somar. O 132, vamos somar 1 com 3 e o 2.
Resultou 6. 6 divide por 9, porém, tem vírgula. Não pode ter vírgula. 400, somando os algarismos, deu 4. Divide por 9. Tem vírgula? Não pode. Então, não divide. Não dá uma conta exata. 625, somando, deu 13. Divide por 9. Divide, mas tem vírgula. Não pode. 1128, 12, a soma dos algarismos, o resultado dividido por 9 deu 1,33. Então, nenhum desses números aqui é divisíveis por 9. Divisibilidade por 10. Quando o número termina em 0. Simples. Terminou em 2? Não divide. Terminou em 0? Divide. Terminou em 5? Não. Terminou em 8? Também não divide. Número 3. Um número par 57A9B, onde A e B são algarismos, é divisível por 3 e por 5. O menor valor possível para A menos B é... Então, o que temos que fazer aqui? Encontrar um valor que substitui a letra A e a letra B. E quando substituir nesse número, ele divide por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Vamos lá nos critérios de divisibilidade do 3. Para dividir por 3, a soma dos seus algarismos é divisível por 3. E para dividir por 5, precisa terminar em 0 ou 5. Professora, mas ele falou que ele é um número par. Então, o número 5 não pode ser o valor de B. O valor de B é 0. Precisa terminar em par. 0 é par. Pronto. Temos o valor de B, que é 0. Agora, precisamos encontrar o valor de A, depois subtrair e encontrar a resposta, que é o menor valor possível nessa subtração. Bom, voltando aqui. B vale 0. Então, já posso substituir. Ainda falta a letra A. Falou que, para ser divisível por 3, basta somar os algarismos. Somando 5 com 7, com A, com 9 e 0. Nós temos a letra A somando com 21. Eu somei apenas os números, não posso somar a letra junto, não. Agora pensa comigo. 21 divide por 3? Divide, é 7. Pronto. Aí pensa o seguinte, se terminou em 0 este número, ele divide por 5. E a soma dos algarismos deu 21, divide por 3. Mas e o A? Eu posso falar que A é 0. Olha que bacana. Vamos substituir para tirar a prova. O B vale 0 e o A também. Este valor, 57.090 dividido por 3, deu esse resultado. O resto foi 0. Dividindo por 5, deu esse resultado. E o resto foi 0. Então, pronto. Esse valor divide por 3 e por 5 ao mesmo tempo, que é o 57.090. Agora, precisamos encontrar a diferença do valor de A, que é 0, menos o valor de B, que é 0. Que é igual a 0. 0 é o menor valor possível entre A e B, na sua subtração. Alternativa A. Número 4. Sabe-se que o número 58M6, de 4 algarismos, é divisível simultaneamente por 3 e por 4. Então, o algarismo M vale. Temos que descobrir o valor de M. E falou que este número, quando for formado sem letra dentro dele, divide por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Sabemos que, para dividir por 3, a soma de seus algarismos é divisível por 3. E para ser divisível por 4, precisa terminar em 0, 0, ou os dois últimos algarismos é divisível por 4. Analisando. Primeiramente, vamos somar os algarismos.
5 mais 8 mais 6, nós temos 19. Ficou M mais 19. 19 divide por 3? Não divide. Agora, eu vou colocar um outro tipo de raciocínio aqui. Vamos lá na tabuada. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Agora, tabuada de 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Para que o número seja divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo, olha aqui, o peguinha, tem que ser o 24. Nós temos 19. Falta quanto? Para 24. Falta 5. Pronto. No lugar de M, você substitui pelo número 5. E depois divide por 3 e por 4. Será uma divisão exata. Observe. Alternativa C. Número 5. Com relação aos critérios de divisibilidade, julgue as afirmativas como verdadeiras, V, ou falsas, F. 152 é múltiplo de 4, porque a soma dos algarismos é igual a 8. Ela é falsa. 152 realmente é múltiplo de 4. Porém, por que os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4? 52 divide por 4. 6 não é divisor de 15. Justamente 15 dividindo por 6 não dá um número inteiro. 15 é múltiplo de 3. Sim, 3 vezes 5 é 15. Múltiplos é o resultado da multiplicação. Mas 15 não é de 2, verdadeiro. 125 é divisível por 5, mas não é de 10, verdadeiro. Para dividir por 5, basta terminar com 0 ou 5. Agora, para dividir por 10, precisa terminar em 0. 125 termina em 5 e não 0, é verdadeiro. 36 é múltiplo de 2, de 3 e de 7. É falso. 36 divide por 2, que é 18. Então, ele é múltiplo de 2. 36 divide por 3, sim, dá 12. Então, ele é múltiplo de 3. Mas 36 dividido por 7 não é múltiplo. Deu 5,1428. Não é um número inteiro, é falsa. 363 é divisível por 9. Para ser divisível por 9, temos um critério. A soma de todos os algarismos desse número precisa ser divisível por 9. 3 mais 6 mais 3. E aí? Dá quanto? Dá 12. Divide por 9? Não. Ela é falsa. Número 6. O ano bissexto possui 366 dias e sempre é múltiplo de 4. A cada 4 e 4 anos, temos um ano bissexto. E para ser múltiplo de 4, ele precisa terminar em 0, 0, ou os dois últimos algarismos precisam ser divisíveis por 4. Vamos lembrar dessa regra da divisibilidade por 4. Falou que o ano de 2020 foi o último bissexto, ou seja, terminou em 20. Dividido por 4 é 5, então é múltiplo de 4. O ano não bissexto é aquele que tem 365 dias. Porém, há casos especiais de anos que, apesar de múltiplos de 4, não são bissextos. São aqueles que também são múltiplos de 10 e não são múltiplos de
400. O ano de 1900 foi o último caso especial. A soma dos algarismos do próximo ano, que será um caso especial, é 1900 é múltiplo de 4, porque terminou em 00. E, ao mesmo tempo, se você analisar, ele é múltiplo de 100, porque terminou em 00. E não é múltiplo de 400. Se você pegar 1900 e dividir por 400, não tem jeito. Não há uma divisão exata. Então, ele é um caso especial. Ele não é um ano bissexto. Agora, eu preciso encontrar o próximo ano, que é um caso especial. Ele vai dividir por 4, vai dividir por 100, mas não divide por 400. Pensa comigo. Se eu pegar 1900 e somar com 4 anos, resulta 1904. 1904 divide por 4. Divide por 100? Não. Então, 1904 está fora. Vamos pegar 1900 e somar com 100. Deu 2000. Ele divide por 4? Divide, porque terminou em 00. Ele divide por 100? Divide, porque terminou em 00. Ele divide por 400? Divide. Então, o 2000 está fora, porque o próximo ano, que é um caso especial, não pode dividir por 400. Entendeu a lógica? Vamos somar dos 2000 mais 100. Ficou 2100. Ele divide por 4, porque terminou em 00. Também divide por 100, porque terminou em 00. Divide por 400? Não, ele não divide por 400. Então, o próximo ano, que representa um caso especial quanto a essas informações, é 2100. Somando seus algarismos, temos 3. 2 mais 1, 3, mais 0, resulta 3. Alternativa A. Número 7. Para verificar se um número é primo, devemos dividi-lo pela sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente, até chegar a um quociente menor que o divisor ou igual a ele. Se nenhuma dessas divisões for exata, podemos afirmar que o número é primo. Verifique se os números 89, 91 e 271 são primos ou compostos. Observe. Vamos analisar se o número 89 é primo ou composto. Observe o raciocínio. Lá no dividendo, você coloca o número 89. Apareceu todos aqui. Okay? No divisor, vamos representar com os números primos. Começa com 2. 89 dividido por 2, o quociente foi vírgula. Não pode. Divide por 3. Quociente teve vírgula. Também não pode. Por 5. Por 7. E por 11. Nós vamos dividir até achar o quociente menor que o divisor. 8,09 é menor que o divisor, que é 11. Pronto. Por aqui, nós já sabemos o seguinte: não houve nenhuma divisão onde o quociente não tem vírgula. Isso significa que ele é primo. Ele divide apenas por 1 e por ele mesmo. Agora o número 91. Agora vamos analisar o número 91. Lá no dividendo, coloca 91. Aí ele apareceu em todos. Começamos a dividir pelo primeiro número primo, que é 2. Quociente deu vírgula, não é divisor. Depois por 3. Deu vírgula, também não. Por 5. Apareceu vírgula, também não. Por 7. Número inteiro. Olha que bacana. O quociente é 13, ele é inteiro.
não precisa mais continuar a divisão. Sabe por quê? O 91 divide por 1 e por ele mesmo. Isso aí, qualquer número tem essa teoria. Agora, ele divide por 7 e por 13 também. Se você colocar o 13 aqui, ó, o quociente é 7. Que bacana! Então, ele tem, além de ter os divisores 1 e ele mesmo, ele também divide por 7 e por 13. Quando tem mais de 2 divisores, ele é um número composto. Próximo número, 271. Agora vamos analisar o 271. Lá no dividendo, 271 apareceu em todos. Divisor começa com 2, primeiro número primo, apareceu vírgula, não divide, não tem uma conta exata. Depois por 3, apareceu vírgula, também não. Por 5, vírgula, apareceu. Por 7, por 11, por 13. Se você continuar, também vai aparecer vírgula no próximo número primo. Então, já posso concluir que é um número primo, o 277, porque não teve nenhum quociente sem vírgula. Um número inteiro, certinho? Número 8. Escreva a fatoração completa dos números a seguir. Para escrever a fatoração completa, basta fazer a decomposição do número pedido pelos fatores primos. Ou seja, basta dividir, por exemplo, 48 por 2, o resultado por 2 e assim sucessivamente, até encontrar 1, que é o resto. Observe. Vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 48. Presta atenção, é uma divisão. Vamos pegar o 48 e dividir pelo primeiro número primo, que é 2. 24. Você pode continuar a dividir por 2. Não tem problema. 24 dividido por 2 deu 12. Continua dividindo por 2. Deu 6, divide por 2, dá 3. Agora você não pode dividir o 3 por 2. Você divide pelo próximo número primo, que é o 3, é ele mesmo. Pronto. Quando resulta aqui 1, acabou. Agora, para encontrar essa fatoração completa, nós vamos fazer o seguinte. 2 multiplicando por 2, multiplicando por 2, multiplicando por 2, multiplica por 3. São os fatores primos que apareceram aqui. Nós vamos repetir o 2. Quantas vezes ele repetiu? 4 vezes. Será o nosso expoente. 2 elevado à quarta potência, vezes o 3, que repetiu apenas uma vez. Não precisa do expoente. Agora, com o número 60, divide por 2, deu 30. Continua com o número 2, deu 15. 15 divide por 3, resultou 5 e 5 divide por 5. Encontramos os números. Agora, repete o 2, ele repetiu 2 vezes, coloca o expoente 2. O 3 repetiu apenas uma vez e o 5 repetiu uma vez. Letra C e letra D. 72. Vamos fatorar ele. Divide por 2, deu 36. É par, continua com o número 2. 36 dividido por 2, 18. Divide por 2, 9. 9 não divide por 2, coloca o 3. 3 divide por 3, resultou 1. Temos os números 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que são os números fatorados. Agora,
O 2, repete ele repetiu 3 vezes, o expoente é 3. 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo, e o 3 repetiu 2 vezes, 2 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós encontramos 72, tá bom? Agora é o número 84. Começa a dividir por 2, 42. É par? Continua dividindo por 2. 21 não é par. Passa para o número 3. Resultou 7. 7 é primo, divide por ele mesmo. Temos aqui a fatoração. Agora, nós temos o 2, que repetiu 2 vezes, 2 ao quadrado, o 3, que repetiu uma vez, e o 7, que repetiu uma vez. Estão multiplicando. Resolvendo isso aqui, resulta 84. Letra E e F. Agora o número 100. Vamos começar dividindo pelo número 2. 50 divide por 2, 25 divide por 5 e 5 divide por 5. Finalizou. O resto deu 1. Agora o 2 repetiu 2 vezes, então nós temos 2 ao quadrado. E o 5 repetiu 2 vezes, 5 ao quadrado. Agora fatorando o número 140. Começa a dividir por 2, 70. Divide por 2, 35. Agora divide por 5, deu 7. E 7 divide por 7. Ficou 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. É o mesmo que 2 ao quadrado, porque ele repetiu 2 vezes o número 2, que multiplica por 5, que repetiu apenas uma vez, e o 7, que repetiu uma única vez. Letra G e H. Agora o 180, dividindo por 2, 90. Divide por 2, 45. Agora divide por 3, 15. Divide por 3, deu 5. Dividido por 5, resultou, resto 1, acabou. Agora ficou 2 multiplicando por 2, multiplicando por 3, por 5. É o mesmo que 2 ao quadrado, porque ele repetiu 2 vezes, multiplicando por 3 ao quadrado, vezes 5. Agora 240 divide por 2, 120 divide por 2, 60 também divide por 2, 30 por 2, 15 agora por 3. 5 divide por 5, deu 1. 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Repetiu 4 vezes. Então, vamos colocar aqui o expoente 4. O 3 repetiu uma e o 5 uma única vez. Letra I e J. 324 divide por 2. 162 também divide por 2, 81 por 3, 27 por 3, 9 por 3 e 3 por 3. Ficou 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, e 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Quarta potência. (420) divide por 2, 210 também, 105 divide por 3, 35 divide por 5, 7 por 7. Aí ficou 2 elevado a 2, repetiu 2 vezes o número 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Letra K. Fatorando 1024, começando com 2, 512 divide por 2. 256 também divide por 2. 128 por 2. 64 divide por 2. 32 divide por 2. E assim sucessivamente. Pronto,
repetiu só o número 2 quantas vezes? 2, 4, 6, 8, 10. 2 elevado à 10ª potência. É o mesmo que 1024. Letra L. 1260 divide por 2, 630 divide por 2, 315 divide por 3, 105 também divide por 3, 35 divide por 5, 7 divide por 7. Ficou 2, repetiu duas vezes, 2 ao quadrado. O 3 repetiu também duas vezes, vezes o 5, que foi uma vez só, e vezes o 7, que repetiu apenas uma vez. Letra M. 2870 divide por 2, depois terminou em 5, divide por 5. 287 divide por 7, 41 primo, divide por ele mesmo. Pronto. O 2 multiplicando por 5, multiplicando por 7 e depois multiplicando por 41 para encontrar o valor de 2870. Letra N. 3.575. Ele divide por 5. Depois, 715 divide por 5. 143 divide por 11. Ficou o resto 13, que divide por ele mesmo, porque ele é primo. Os números são 5 ao quadrado, multiplicando por 11 e multiplicando por 13. Número 9. Augusto, Mário e Silvio são 3 irmãos cujas idades são números primos. Sabe-se que o produto das 3 idades é 195. Pode-se afirmar que a soma das idades destes 3 irmãos será igual a... Pessoal, muito fácil. Basta fatorar o número 195 e achar os fatores primos e depois descobrir a idade de cada um. Olha que bacana. Fatorando 195 dividido por 3, 65. Dividiu por 5, deu 13. Dividido por 13, deu 1. 3, 5 e 13 são números primos, fatores primos. Eu posso dizer que a idade de Augusto é 3 anos. A de Mário é 5 anos e o de Silvio é 13 anos. Multiplicando isso aqui, nós temos 195. Só que eu quero saber a soma da idade deles. Se somar a idade de Augusto, que é 3, mais 5 de Mário, mais 13 de Silvio, nós temos 21 anos. A alternativa é muito simples.